Nessa manhã eu queria meditar com vocês em um texto que nós já estudamos em outros momentos, mas hoje acredito que seja importante para nós olharmos para ele. 1 Pedro 4, de 7 a 11. Como viver à luz do fim dos tempos. 1 Pedro 1, 4, de 7 a 11. É um dos textos favoritos do presbítero Carlão. 1 Pedro 4, de 7 a 11. 1 Pedro 4, de 7 a 11. Eu vou pedir assim, dessa forma a nossa leitura vai acontecer. Verso 7. Todos os homens juntos, verso 7. Ora, mulheres, verso 8 e 9. Versos 10 e 11, homens. Amém, vamos orar. Baixe sua cabeça e fale ao Senhor. Diga a Ele que você deseja entender a palavra dEle e que você precisa que o Espírito Santo o ajude na compreensão e que Ele dê a você um coração alegre, que aceita a verdade, que acolhe a verdade. Peça que os olhos do seu coração sejam abertos para você ver as verdades contidas na palavra de Deus. Senhor, é Tua palavra, ela é viva e eficaz. Em nome de Jesus Cristo, usa a Tua palavra pelo poder do Teu Espírito para nos convencer, nos instruir, nos repreender, nos orientar para o louvor da Tua gloriosa graça. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abre os olhos do nosso coração para que possamos ver as riquezas da Tua palavra. E dá-nos um coração, Deus Pai, humilde, que acolhe com mansidão a palavra que é implantada em nós. Não nos permita, Deus Pai, sermos apenas ouvintes nessa manhã, mas também nos ajuda a sermos praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Embora ele não seja teólogo, um colunista americano chamado Sidney Harris, ele estava certo quando escreveu: a arte de viver com sucesso consiste em manter duas ideias opostas em tensão ao mesmo tempo. Primeiro, você deve fazer planos a longo prazo, como se nós fôssemos viver, como se você fosse viver para sempre. Segundo, você deve se comportar diariamente, como se fosse morrer amanhã. Planos a longo prazo, como se fosse viver para sempre. Mas se comportar e viver como se esse fosse o seu último dia. Como devemos viver como igreja? Nos conduzir à luz do fato de que nós estamos vivendo nos últimos tempos. 1 Pedro 4, de 7 a 11 nos diz que porque o fim está próximo, a igreja deve glorificar a Deus através de oração, amor e serviço. Esses versículos são tomados em um contexto que trata da perseguição que os leitores de Pedro estavam sofrendo. Nas sessões anteriores e nas seguintes, Pedro traz a certeza de que Jesus Cristo vai voltar. Ele retornará para julgar todas as pessoas. Veja o verso 5 do capítulo 4, olha só. E eles terão que prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. No verso 17, ele diz lá: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. A casa de Deus é a igreja.
E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo? O nosso texto, ele está dizendo à igreja como se relacionar uns com os outros à luz do sofrimento atual e do juízo futuro. Pedro quer que as igrejas, às quais ele escreve, se unissem à medida em que a perseguição se intensificasse e à medida em que o dia do Senhor se aproximasse, que é mais ou menos o que nós estamos vivendo. O nosso mundo está cada vez mais hostil à nossa fé e a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Pedro diz duas coisas básicas aqui. Primeiro, o fim de todas as coisas está próximo. Verso 7, parte A. Eu não sei porquê, mas a maioria das nossas traduções omite uma conexão que liga o verso 7 com os versos anteriores. Deveria ser traduzido assim: agora, ou mas, o fim de tudo está próximo. O fim aqui é o fim, a conclusão, a consumação de todas as coisas, de tudo que existe. Ele está próximo. Significa que o fim do sofrimento, junto com a reivindicação e a vindicação de Deus sobre o seu povo, não está longe, vai chegar. Eles estavam próximos, chegando. Como diz uma autora que escreveu o seu 1 Pedro, ela diz o seguinte: enquanto os leitores modernos podem pensar imediatamente no fim do mundo, o fim que Pedro está falando aqui se refere à última etapa do plano redentor de Deus, o objetivo desse plano ser realizado, a consumação do reino, que envolverá o retorno de Cristo e o fim da história como nós a conhecemos. Fim, inclusive, tem a ver com o alvo, o lugar para onde estamos indo. O alvo de tudo está próximo. E o alvo é exatamente o Senhor Jesus Cristo. A ordem no grego, inclusive, nas palavras, é muito interessante, porque todas as coisas vêm logo no início. E não o fim, como está na nossa versão. Todas as coisas aqui é tudo. Nada, nem ninguém está isento desse processo redentor que trará libertação para alguns e condenação para outros. O Evangelho de Cristo é uma realidade de alcance cósmico que toca todos, que toca tudo, que envolve o universo inteiro. Pedro acabou de mencionar como Cristo está pronto para julgar os vivos e os mortos no verso 5 do capítulo 4, quando ele diz: eles terão que prestar contas àquele que é competente, que está preparado para julgar os vivos e os mortos. E alguns crentes morreram quando Pedro escreveu essa carta, o que pode ter sido motivo de escárnio. Veja o verso 6 do capítulo 4. Pois para este fim o evangelho foi pregado também aos mortos. Pregado aos mortos, ou seja, os que morreram ouviram o evangelho antes de morrer, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O que Pedro está dizendo? Algumas pessoas estavam olhando para os crentes que pregavam a volta de Cristo, a salvação, e estavam dizendo algo do tipo: esses santos ninguém que se acham melhor do que nós, morreram, perderam toda a diversão que poderiam ter tido. Onde é que está a salvação dessa gente? Mas Pedro diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. E até hoje muita gente questiona isso, não é verdade? Isso é loucura, dizem alguns. Já faz quase 2000 anos e a vida continua. Como alguém pode dizer que o fim de todas as coisas está próximo? Lembre-se de que Pedro diz na segunda carta, no capítulo 3 a 10, a resposta de Pedro é: para Deus, essa questão de tempo é completamente diferente. O que esses escarnecedores não aprenderam e nem entenderam é que a visão de Deus sobre o tempo e o nosso é diferente. 1000 anos com o Senhor são como um dia. Qualquer extensão de tempo que Deus dá antes do determinado julgamento vindouro é devido à sua paciência, misericórdia, compaixão. Ele não deseja que nenhum dos seus eleitos se perca, mas ele espera até que eles se arrependam. Mas se esse julgamento não chegou, isso não significa que o julgamento foi adiado, ou que ele não venha. Pedro está dizendo: o fim está próximo. E enquanto os sinais dos tempos parecem como se o retorno de Jesus fosse muito próximo, ainda assim, mesmo que ele não volte em nossas vidas, nós hoje aqui precisamos nos lembrar que nós, queridos, estamos individualmente perto do fim. Agora eu já tenho 39 anos. Não parece, né, Anderson? Parece mais. Eu estou apenas 26 anos
aposentadoria antes do Temer mudar todas as coisas. Ou na visão da igreja presbiteriana, eu vou me aposentar com 70 anos. Na minha visão, eu não quero me aposentar. Quero ir até a morte. 26 anos para uma aposentadoria segundo o Estado. Mas a pergunta e a coisa que eu preciso lembrar é o seguinte: eu não tenho nenhuma garantia de que eu vou chegar aos 40 anos. Você não tem nenhuma garantia. Nenhum de nós está certo de que estaremos vivos amanhã de manhã. Então todos nós aqui precisamos estar cientes e viver à luz do fato de que o fim de todas as coisas sempre está próximo para todos nós. Não apenas a volta de Cristo, mas a nossa ida até o Senhor. E eu sei que todos nós aqui não gostamos de pensar nisso. Não só não gostamos, nós não pensamos nisso. Todos os dias você olha para a TV e vê histórias de pessoas que morreram, ou jovens, ou idosos, morreram por besteiras ou morreram por tragédias, mas nós não paramos para pensar que a morte daquelas pessoas é um aviso de que a nossa pode acontecer a qualquer momento. Achamos que vamos viver para sempre, e não é verdade. O fim está próximo, e pode estar próximo, muito próximo, para muitos de nós aqui. Um dia desses eu estava assistindo um vídeo pelo Facebook e um pastor, enquanto pregava, do púlpito, teve um ataque cardíaco fulminante, caiu e morreu ali no púlpito. O fim está próximo e você deve estar pronto e viver sempre à luz desses fatos. Não tenha medo de pensar na morte. Se você é um crente, se você está em Cristo, ela já foi vencida por você. Não tenha medo não. Pode ser uma péssima notícia. Pode ser a descoberta de um câncer, ou uma doença terminal. Pode ser uma tragédia se avizinhando. Não interessa. Partir e viver com o Senhor é o que para o cristão significa a morte. Agora, como é que você deve viver quando pensa nessas coisas? Pedro deixa claro aqui que, como igreja, nós deveríamos viver de um certo modo. A igreja deve glorificar Deus através da oração, do amor e do serviço aos irmãos. Os mandamentos dos versos 7b até o verso 11, eles vêm da declaração do verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está pronto, está próximo. Portanto, ou seja, se Cristo está pronto para julgar os vivos e os mortos, se o tempo do julgamento começa com a casa de Deus, então aqui está como nós deveríamos nos conduzir, como deveríamos viver. E os mandamentos envolvem 3 áreas aqui: oração, amor e serviço. Mas o princípio abrangente, o princípio que deve conduzir tudo o que nós fazemos está no final do versículo 11, veja lá. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Ou como diz uma versão, no final, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória e o domínio para sempre. Amém. A glória de Deus é um conceito, às vezes, nebuloso para nós. Então, deixa eu explicar o que significa glorificá-lo. No hebraico, a palavra glória traz a ideia de peso, pesado, e aponta para a riqueza ou o poder de uma pessoa, a importância que essa pessoa tem. Tanto que nós podemos dizer, ele é um peso pesado, um homem de substância, alguém que tem realmente um valor grandioso. No Novo Testamento, a palavra vem de uma palavra que significa parecer, pensar, e tem a ideia de reputação, de honra. Quando nós aplicamos essa palavra para Deus, a ideia tem a ver com o seu ser. É a glória de Deus, tem a ver com a substância de quem Ele é. É a sua glória, é a sua majestade inerente, é o seu valor infinito. A glória de Deus é intrínseca a seu ser, tem a ver com a essência de quem Ele é.
é a manifestação de seus atributos perfeitos, muitas vezes expressos na terra pela luz brilhante do sol, por exemplo. No Antigo Testamento, a glória de Deus era vista muitas vezes como uma nuvem brilhante ou como um fogo consumidor. Quando ele diz a quem seja glória, para que em tudo Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, algumas pessoas pensam que talvez o termo a quem se refere a Deus, outros pensam que a Jesus Cristo. Não importa, o fato é de que por meio de Jesus Cristo a glória de Deus se manifesta, porque Jesus é o resplendor da glória de Deus e a representação exata da sua natureza e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus capítulo 1. Paulo chama aqui Cristo de o Senhor, já chamou Jesus de o Senhor da glória. E o próprio Jesus afirmou que o Pai deu a ele todo o juízo, a fim de que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Então, como crentes, nós devemos glorificar a Deus através de Jesus Cristo, que nos revela quem é o Pai. E o que significa glorificar a Deus? Glorificar a Deus significa mostrar suas excelências aos outros. Ou como nós costumamos dizer, na linguagem das ruas, glorificar é fazer com que ele fique bem na foto, como ele realmente é. Se um fotógrafo glorifica alguma maravilha natural, uma paisagem natural, ele nos revela, para fazer isso, ele revela a beleza inerente dessa cena. Nós olhamos para a fotografia e suspiramos. Olha para essas cores, olha a grandeza daquela montanha. Se lemos um excelente livro, nós glorificamos o autor que produziu o livro. Que autor extraordinário, que linguagem maravilhosa. Esse autor tem habilidade rara com as palavras. Quando um fotógrafo ou crítico trabalham corretamente, nós exaltamos o fotógrafo não exaltamos o fotógrafo ou o crítico. Nós exaltamos o objeto para o qual eles apontam. Nós dizemos que bela cena, ou que tremendo autor, ou que trabalho de literatura. Glorificar a Deus significa viver de tal modo que as pessoas olhem para nós e digam: que grande Deus é esse! João Calvino diz com razão: nós nunca nos gloriamos verdadeiramente nele, a menos que tenhamos perdido nossa própria glória. Quem quer que se glorie em si mesmo, gloria-se contra Deus. Glorificar a Deus significa que tudo o que a gente faz tem a ver com a reputação dele e não a nossa. Com o nome dele e não o nosso. Quem deve aparecer bem na foto é ele e não nós. Pedro deixa claro que tudo o que temos, tudo o que recebemos vem de Deus. Assim, ele é o único digno de toda a glória. Então, como igreja, nós devemos viver de tal modo que as pessoas olhem para a nossa igreja e vejam: que grande Deus é esse que esse povo tem. Há 3 áreas onde nós devemos nos dedicar com força para glorificar a Deus. Primeiro, a igreja deve glorificar a Deus através da oração, verso 7b. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. A oração glorifica a Deus porque na oração reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a dependência que temos de Deus. Não orar é de fato afirmar nossa própria suficiência, nossa arrogância, na medida em que nós estamos agindo sozinhos. Assim, à medida em que reconhecemos os momentos críticos em que vivemos, nossa própria inadequação e a suficiência total de Deus, a resposta certa a isso é orar. Nós devemos orar. Pedro menciona 2 qualidades um tanto sinônimas que nos ajudarão a sermos pessoas de oração. Primeiro ele diz assim: sede criteriosos e depois sóbrios. Literalmente, tenham um bom juízo, um bom julgamento. Saber que estamos perto do fim dos tempos não deve nos fazer perder a cabeça. Em vez disso, devemos manter nossa inteligência, sermos sensatos. A mesma palavra é usada para a qualificação dos presbíteros, que devem ser prudentes, sensíveis. Aponta para um homem que é nivelado, que não é impulsivo, que não é influenciado por emoções flutuantes.
Paulo, como Pedro, usa essa palavra no contexto dos dons espirituais. Ele diz: pela graça de Deus dada a mim, digo a cada um entre vocês que não pensem mais de si mesmo do que deveria pensar, mas pensem de modo a ter um bom julgamento, a partir do que Deus decidiu distribuir para vocês, conforme a medida da fé. Romanos 12. O perigo não é que pensemos muito humildemente de nós, mas que nós pensamos muito elevado de nós mesmos. Achamos que somos melhores, que somos potentes, poderosos, eficazes, que nós podemos fazer todas as coisas, que somos sábios e espertos, e não somos. Um bom julgamento sobre nós mesmos nos moverá à oração, pois reconhecemos que somos pecadores, fracos, e reconhecemos a santidade e a força de Deus. Uma pessoa com bom juízo é complacente com o erro dos outros, mas rigoroso com o seu. Segundo, você deve ser sóbrio. É uma qualidade para os presbíteros também, significa não ser embriagado, não embriagar-se. E vou dizer, embriagar é pecado mesmo. Beber até começar a ficar meio lá tontinho e chamar o urubu de meu louro é pecado. Beber na frente de pessoas que acham que beber é pecado, porque você não está considerando a fraqueza do seu irmão. Eu tenho liberdade, posso fazer o que eu quiser, não estou nem aí com o que o pessoal pensa. É pecado. Quando você coloca a si mesmo acima do bem e do interesse do seu irmão, você está errando contra Deus, dando péssimo testemunho. Isso. Mas aqui a ideia é: a sua mente não pode ser controlada e intoxicada por nada. Significa que devemos estar alertas, autocontrolados, devemos ter clareza na mente. E isso resulta em bom julgamento, que marca uma pessoa que não está bêbada em contraste com a que está sob influência do álcool. O oposto da palavra é estar em sono, dormindo. Pedro, por exemplo, dormiu no jardim com Jesus enquanto Jesus estava orando. Jesus queria que eles estivessem alertas, sóbrios, em oração, mas eles dormiram, caíram no sono. E ele caiu em tentação e caiu em pecado como consequência disso. Quando nós vemos o nosso inimigo ranger os dentes contra nós, procurando nos devorar, nós devemos sobriamente animar os nossos olhos, os ouvidos espirituais e estar em oração, tanto por nós quanto pelos outros. Deus quer que sejamos sérios, que sejamos sóbrios sobre a oração. E Ele quer que tenhamos uma mente limpa, uma mente alerta quando nós oramos. Ser sóbrio também significa não permitir que nenhum tipo de ideologia ou perspectiva de pensamento que é contrário à palavra de Deus contamine o seu pensamento. Um crente não terá um bom juízo se sua mente não é regida pelos princípios bíblicos, mas por ideias e pensamentos fora das Escrituras. O tempo inteiro nós estamos em guerra contra cosmovisões, uma visão de mundo perdida e a nossa visão. Quando você, como cristão, adere à visão de mundo e tenta torná-la cristã, você não está sendo sóbrio. Vou dar exemplo disso. Feminismo evangélico, por exemplo. Agora há um movimento dentro da igreja que aderiu à visão marxista de feminismo e agora tenta fazer as mesmas guerras lá fora de empoderamento da mulher dentro da igreja. Marxismo mesmo, que dilui a ideia da necessidade do homem de salvação e diz que o problema do homem é o seu problema social. E a guerra e conflito, que é que o marxismo diz, é que a realidade é explicada entre a guerra, entre os poderosos e os oprimidos, os opressores e os oprimidos. E a Bíblia diz que o problema do ser humano é pecado. Quando você permite que essas ideias comandem sua mente, você não está sendo sóbrio. Quando você permite que o modo de pensar de fora da igreja determine o seu modo de pensar, você não está sendo sóbrio. Uma pessoa sóbria é alguém cuja mente não é contaminada com nada que vai intoxicar você. Desde uma bebida, alcoólica mesmo, até uma forma de pensar cujos padrões fundamentais estão fora do que Deus ensina em sua palavra.
Mas há mais uma lição aqui. Pedro está escrevendo para a igreja. A ordem é para todo mundo. Vocês devem ter bom juízo, nós devemos ter bom juízo e uma mente sadia para orar. Isso mostra que o problema com as nossas orações está no fato de que nós não temos bom juízo, nem estamos sóbrios o suficiente. A negligência da igreja em reunir-se para orar é um mau sinal de como está o coração e a mente da igreja. Se a gente consegue ter mais prazer e motivação para reunir-se para qualquer outra coisa, menos para orar, nós temos um problema. A igreja, quando nasceu, lá em Jerusalém, nasceu em reuniões de oração. Atos capítulo 1. O que é que os crentes estavam fazendo? No cenáculo, reunidos para orar. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, eles estavam fazendo o quê? Reunidos para orar. Quando Pedro foi preso, a igreja estava fazendo o quê? Ela não estava entrando no tribunal para poder libertar Pedro, eles estavam reunidos para orar. Quando Pedro foi solto, ele foi para o encontro, para uma reunião de oração. Quando lá chegou, assumiu a liderança da reunião e orou. E diz o texto que enquanto eles oravam, o lugar tremeu e eles todos ficaram cheios do Espírito novamente. Quando Paulo e Barnabé foram separados para o ministério missionário, a igreja estava orando. Se você lê a Bíblia com calma, principalmente o livro de Atos, é comum para os crentes orar. Eles oram o tempo inteiro, a ponto do apóstolo, do escritor Lucas, ao descrever a vida da igreja, dizia: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. Ou seja, eles mantinham o costume de orar, eles não desistiam disso, eles não iam dando desculpas do tipo: eu estou chegando, trabalho. Muitos deles eram escravos, né? Não trabalhei muito hoje o dia, cansado, não deu para ir hoje para a reunião de oração. Não, eles oravam porque aquilo era a vida da igreja. E eles tinham um bom senso aqui. O Senhor Jesus prometeu a sua volta. Estamos cercados de inimigos que se levantam contra nós. Nós precisamos nos reunir para orar. Meus irmãos, é assim que a igreja deve viver, em oração. Em oração. O tempo todo. Uma igreja presbiteriana da Coreia chegou ao interessante número de 150 mil membros. Uma igreja local, não a denominação, a igreja local, uma igreja presbiteriana. Construiu um prédio de uns 3 andares para receber todos os membros, mas eles precisam ter 5 cultos no domingo para poder fazer isso. Perguntaram ao pastor qual era o segredo de uma igreja que cresceu tanto. E ele diz: não tem segredo, a gente ora. Nós temos jovens reunidos, mais de 20 mil jovens reunidos às 4 horas da manhã para orar. Antes de trabalhar, eles vêm aqui para orar. E aí ele disse assim: e vocês dizem que isso é porque a nossa cultura, a cultura sul-coreana, é disciplinada. Não é não, nós não éramos assim. Não era da nossa cultura ser disciplinados, acordar de madrugada. É porque entendemos que sem o poder de Deus, nós não conseguiremos fazer nada. Pense nisso. Nosso problema é que a gente ora muito pouco. Como igreja, inclusive, oramos pouco. Não apenas orar, mas a igreja que quer glorificar a Deus neste mundo enquanto Cristo, esperando a volta de Cristo, deve glorificar a Deus através do amor, versos 8 e 9. Ele começa dizendo: sobretudo, verso 8, acima de tudo. E sobretudo aqui não coloca o amor contra a oração, não é isso. Como se você pudesse escolher amar e negligenciar a vida de oração. O que Pedro está chamando a atenção é para a prioridade do amor para os outros, para com os outros cristãos, como parte central da vida da igreja. Jesus disse que o amor um pelo outro é o novo mandamento e a marca pela qual o mundo saberá que somos os seguidores dele. Paulo disse aos corintianos, aquela igreja problemática, como todo corintiano, tinha que ter essa coisinha, né? Que ele poderia ter todos os dons, ter uma fé espiritual grandiosa, mas sem amor seria só barulho. Amar o nosso próximo é adorar a Deus. É uma prova inquestionável de que nós amamos o nosso Deus. Porque nós amamos porque Ele amou primeiro. Pedro não duvidava de que seus leitores estivessem praticando amor, mas sabia que sobre provas
tentações, é fácil começar a atirar nossas frustrações sobre os que estão mais próximos de nós. Então ele escreve: mantenham-se fervorosos em seu amor uns pelos outros. A minha versão diz assim: acima de tudo, tenham muito amor uns para com os outros. A palavra muito, ou fervoroso aqui, significa esticado ou esforço. A ideia de intensidade total é usado quando um atleta, ele esforça e força cada vez mais cada músculo até o final da corrida. Você já viu isso, né? Alguém correndo, usando toda a sua força, esticando ao máximo. Em outras palavras, quando vemos a aproximação do Senhor, nós devemos nos esforçar para amar uns aos outros. E isso implica que o amor não é um sentimento. Em vez disso, é preciso esforço. Um esforço sustentado, um esforço extenuante, como os atletas que se esforçam quando estão perto da linha de chegada. O fato de que o amor pode ser ordenado mostra que é principalmente uma ação, não uma emoção. É uma atitude para com o outro, embora muitas vezes haja elemento emocional envolvido. Mas isso envolve esforço. Você tem que se esforçar para amar o seu irmão. Isso está implícito na frase: o amor cobre multidão de pecados. Veja o que o texto diz: porque o amor cobre multidão de pecados. É bastante fácil amar pessoas que não pecam contra você. É legalzinho, a gente sai para comer hambúrguer, vai assistir filme junto, é divertido, não tem contrariedades, é bom demais. Mas o amor bíblico se estende até aos que estão errados. A frase vem de Provérbios capítulo 10, verso 12, que contrasta o amor com o ódio. Veja lá, Provérbios 10, 12. Provérbios 10, 12. Aqui um conselho aos jovens. Meus queridos irmãos, amo tanto vocês. Leiam Provérbios todos os dias. Olha o que diz o texto: o ódio provoca conflitos, contendas, mas o amor cobre todas as... Se você tem algum irmão que está sempre criando contendas, discussões, briguinhas, o Provérbios, o autor está dizendo, por trás disso não está amor, mas ódio. Mas eu não odeio, pastor. A palavra é verdade. É o contrário aqui. Pedro parece ter em mente o fato de que o amor está pronto a perdoar e cuidar e proteger o agressor da exposição desnecessária. Aquele que ama não mantém uma disputa para retaliar contra a pessoa que pecou contra ele. Não guarda rancor. Como Paulo diz, o amor sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. 1 Coríntios capítulo 13, verso 7. Que o amor cobre multidão de pecados não significa que o amor tolera o pecado. A Escritura é clara que o amor muitas vezes confronta o pecado. A disciplina da igreja, às vezes necessária como expressão do amor, expõe em vez de ocultar o pecado. Então, como é que nós sabemos que devemos cobrir o pecado de alguém ou não, e não expor? Não existe uma fórmula muito clara quanto a isso, mas a gente pode estudar como Jesus lidou com os discípulos e como Deus lida com o seu povo e procurar fazer o mesmo. Mas aqui há 4 diretrizes. Primeiro, irmão, faça uma distinção entre imaturidade e desafio. Essa pessoa é um cristão rebelde que conhece melhor ou apenas um crente imaturo que precisa de paciência? Paulo escreveu que devemos admoestar o rebelde, 1 Tessalonicenses 5,14, mas encorajar os fracos e ajudar, literalmente, a aguentar os fracos aqui. Os rebeldes, os que estão fora, desalinhados, são desafiadores. E seu desafio, como aqueles que estão fora de um passo em uma marcha de soldados, vai afetar as outras pessoas. Seu pecado precisa de confronto, não de cobertura. Mas outros são desencorajados ou fracos e precisam de encorajamento ou simplesmente receberem suporte para que não sejam desanimados. Cubra os pecados deles. Cubra todas as ofensas que puder.
Mas se uma ofensa o incomodar na medida em que dificulta seu relacionamento, então vá lá e confronte seu irmão. Muitas ofensas são muito triviais para se confrontar. E pessoas que são melindrosas estão o tempo inteiro reclamando do que o outro fez com ele. Uma pessoa madura vai saber passar por cima de ofensas o tempo inteiro. Absolva isso. Mas se isso está criando uma barreira para um relacionamento, então você precisa ir lá e resolver. Considere uma maneira de fazer isso que trará cura. Não para que a coisa piore. Não é assim que a Bíblia ordena. Quando o irmão peca, você o confronta para ganhá-lo. Não para provar que você está certo ou para mantê-lo distante de você. Terceiro, eu tenho um relacionamento adequado para confrontar a ofensa? Caso contrário, e aqui é uma citação do pastor Stephen J. Cole orientando sua igreja sobre isso, ele diz: caso contrário, eu preciso cobri-lo por um tempo e trabalhar no aprofundamento do relacionamento para que eu seja ouvido quando eu for confrontá-lo. As pessoas estão mais inclinadas a aceitar a correção se elas sabem que eu realmente me importo com elas. Quarto, essa falha menor apenas me desagrada ou é um defeito de caráter, um pecado que dificulta o crescimento dessa pessoa em Cristo? Novamente, o motivo e o objetivo do amor é glorificar a Deus. Se uma pessoa tem um ponto cego, um pecado que está impedindo a glória de Deus em sua vida, ou que pode resultar na sua queda, em um pecado pior, ele precisa ser confrontado, não coberto. Posso ser o único ou não a fazê-lo, mas não devo esquivar-me de confrontá-lo apenas porque o confronto é desagradável. Meus irmãos, nós não somos ordenados a amar pessoas na igreja só daquelas que gostam de nós. Nós somos ordenados a amar pessoas na igreja que talvez nós não gostemos em termos de intimidade. Pedro já sabia que nós não vamos gostar de todo mundo. É por isso, meus irmãos, que ao mencionar o dever específico do amor, ele exemplifica no verso 9, olha lá. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sem murmuração. Sem queixas, seria a palavra aqui. Podemos ser externamente hospitaleiros. Hospitaleiro é amigo do estrangeiro. Envolvia acolher pessoas na sua casa, no primeiro século, que por causa da perseguição tinham perdido emprego e casa e tudo. Mas que no nosso caso inclui em ser acolhedor com as pessoas, em receber as pessoas, em acolhê-las em nosso meio e em nosso ambiente. Só que nós podemos ser hospitaleiros externamente. Enquanto estamos de brincadeira, nós costumamos dizer: eu gostaria que eles deixassem. E começamos a reclamar das pessoas umas das outras. Mas nós devemos fazer com alegria, como se fosse para o próprio Senhor. Uma das maneiras pelas quais os cristãos podem mostrar nosso amor é ser hospitaleiro. Amigo do estranho, amigo do estrangeiro. Os cristãos da Ásia Menor eram estranhos e estrangeiros. Mostrar hospitalidade era uma maneira que os cristãos podiam de demonstrar amor, era um modo que eles podiam mostrar amor e apoio. Talvez tenha havido uma grande necessidade de abrigar cristãos que haviam sido condenados ao ostracismo por sua família. Acolher cristãos que viajavam na Ásia Menor, em casas cristãs, era preferível do que eles se hospedarem em pousadas completamente sujas, no meio de um ambiente pagão. Pedro pede aos cristãos que mostrem hospitalidade uns aos outros sem resmungar. E a hospitalidade ainda é uma maneira inestimável de que cristãos possam demonstrar o seu amor e seu apoio mútuo. Os relacionamentos são formados e fortalecidos em refeições compartilhadas, como o que vamos fazer hoje. E ao invés de nessa tarde, nesse fim de manhã, nós almoçarmos apenas com as pessoas com quem já temos grandes relacionamentos aqui na igreja, o correto e o ideal para nós era nos aproximarmos dos que estão chegando, dos que ainda estão começando a se aproximar da igreja e ser extremamente hospitaleiros com eles. No dias de Pedro não havia muitos motéis limpos,
e seguros que deixavam a luz aberta para as pessoas entrarem. Era preciso receber e acolher na casa dos cristãos. Pedro pede aos cristãos que mostrem hospitalidade. Eu acredito que qualquer um que seja sincero sobre fazer discípulos e deseja de fato fazer discípulos, vai aprender a praticar a hospitalidade, ser acolhedor, receber. Sejamos acolhedores aqui nessa manhã. Aproxime-se de pessoas que já estão aqui na igreja já há um tempo, mas que às vezes entram e saem sem ser notadas. Nós não devemos ser assim. E perdoe o seu irmão. Cubra os seus pecados. É assim que a gente mostra amor. Por fim, a igreja deve glorificar a Deus através dos serviços, versos 10 e 11. Pedro divide os dons espirituais em duas grandes categorias aqui. Os dons de fala e os dons de serviço. Os dons de fala são geralmente mais visíveis. Pregação, ensino, exortação, aconselhamento, profecia. Sendo que profecia já não mais existe em nossa época. Dons de serviço geralmente estão mais nos bastidores. Mostrar misericórdia, doação, administração. Há poucas áreas onde há mais confusão e desacordo entre os mestres da Bíblia do que nos detalhes sobre os dons espirituais. Mas o Novo Testamento é claro que todo crente, todos os crentes, possuem um dom espiritual. Veja que ele diz aqui: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um recebeu um dom. Isso significa que cada um de nós é um administrador, um gerente dos recursos que Deus nos deu para usar para a sua glória. E o dom que você tem, dado por Deus pelo Espírito Santo, não é para você, mas é para você usar para o seu irmão. E você deve usar esse dom para a glória de Deus. O fato de que a graça de Deus é vista em seus dons, ela é multiforme. Veja o texto. Ele diz: como encarregados de administrar a multiforme graça de Deus. Nós somos mordomos, todos nós, cada um possuímos um ou mais dons, de uma multiforme graça que Deus deu à igreja. Somos todos dotados por Deus para funções muito distintas. E isso significa que nenhum dom espiritual é insignificante. Nenhum. Uma igreja será saudável apenas na medida em que cada membro exerça conscientemente seus dons como mordomos de Deus. No filme Batman Begins, já assistiram Batman Begins? Deviam. Aquela trilogia do Batman extraordinária. Bruce Wayne volta depois de alguns anos treinando com Ra's al Ghul, que será futuramente seu sogro, e se torna naquele grande guerreiro que vai ser Batman depois. E ele chega na casa dele e o seu mordomo Alfred lá enchendo a paciência dele como um bom mordomo. E aí ele faz uma pergunta a Alfred: por que você se importa com essas coisas aqui? Com a casa, E aí ele parou e disse: porque um homem muito bom, que amava isso aqui, e você, me confiou os cuidados daquilo que ele mais amava. Isso é mordomia. Isso é mordomia. O Senhor confiou a cada um de vocês dons espirituais para vocês usarem naquilo que Deus mais ama depois de seu Filho Jesus, ou em seu Filho Jesus, a sua igreja. Deus quer que você use todos os dons que Ele deu para a glória dEle no serviço da igreja. Aquele que fala, portanto, deve falar, por assim dizer, os enunciados de Deus, os oráculos de Deus. A minha versão diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, todo o ensino, toda a pregação deve ser falado a partir da palavra de Deus. Não significa que essa pessoa estará falando por inspiração divina,
mas chama a atenção para a seriedade de comunicar a palavra de Deus. Quando você prega, você não joga as opiniões humanas para as pessoas, mas sim você faz com que as pessoas fiquem frente a frente com a verdade autoritativa da palavra de Deus. Os que servem, diz ele, façam pela força que Deus fornece, o que aponta para a necessidade de uma dependência consciente de Deus. Não importa quão a tarefa pareça tão significante ou desnecessária, não. Ela é necessária e Deus quer que você faça. A palavra suprimentos originalmente foi usada para uma pessoa rica que forneceu fundos para um coro ou para dança, bem como um filantropo moderno que, por exemplo, apoia as artes. Se um cristão serve na força que Deus fornece, eu duvido que nós estaremos ouvindo falar de pessoas reclamando o tempo inteiro de cansaço e de quão difícil está servir o irmão. Porque ninguém nota o que eu ando fazendo. Eu faço, e ninguém liga. Sabe, menininho que fica brigando. Ninguém vê o que eu fiz. É infantil isso. Quando você faz na força que Deus supre, você faz para a glória dele e não interessado na sua reputação, no que as pessoas estão dizendo se você fez ou não. Lembre-se, nosso motivo de serviço, bem como oração e amor, deve ser a glória de Deus. Alguns se envolvem em servir o Senhor para atender suas próprias necessidades de amor e reconhecimento. Fazem as coisas na igreja para as pessoas amarem e reconhecerem o que elas andam fazendo. Invariavelmente, quem entra no serviço do Senhor assim, se machuca em algum momento, quando seus esforços passam despercebidos ou sem recompensas. Outros servem com bons motivos, mas não o melhor. Eles querem ajudar as pessoas com seus problemas, ou ver as pessoas serem salvas, ou ver a igreja crescer em número. Ótimo! Mas também serão decepcionadas. Porque às vezes as pessoas não vão crescer. Os resultados não aparecerão, talvez. A glória de Deus é o único motivo que nos permitirá perseverar em servi-lo sem ficarmos completamente desanimados. Tudo que a gente faz aqui é para a glória de Deus. Tudo. Então não entre nessa de querer que as pessoas notem o que você faz. Pouco importa se as pessoas notam. O que interessa? Não são para as pessoas como alvo final que você faz isso. Se está totalmente errado. É para Deus. E o nosso Deus sabe muito bem recompensar o seu povo. Pense nisso, irmão. O fim está próximo. Portanto, a igreja deve glorificar a Deus através da oração, do amor e do serviço. Há um hotel chamado Drake Hotel. Um hotel antigo, mas de primeira classe, com vista para o lago Michigan, nos Estados Unidos. Em 1959, a rainha da Inglaterra visitou Chicago. Em 59, para vocês verem como essa senhora tem sido abençoada por Deus. Então eles se prepararam para a visita. A beira-mar foi preparada para que os iates pudessem se aportar. Cestas de lixo foram pintadas. Um tapete vermelho foi colocado no hotel. Muitos hotéis foram alertados, mas quando contactaram o Drake Hotel, o gerente explicou: nós estamos planejando para a vinda da rainha. Nossos quartos estão sempre prontos para não estamos preparando o hotel para a vinda da rainha. Nossos quartos estão sempre preparados para a realeza. Todos os hotéis correndo para se preparar. Esse já estava pronto o tempo inteiro. Que anúncio extraordinário para um hotel, né? Estamos sempre prontos para a realeza. Pedro diz: o rei está chegando em breve. Não vá sentar em uma colina para esperar ele, vender suas posses, ou ir para um vale, ficar sob a liderança de algum louco para esperar a volta de Jesus. Não. Em vez disso, pergunte a si mesmo: você está vivendo
para que os outros vejam quão grande é o seu Deus? Você está dependendo de Deus todos os dias com uma vida de oração, principalmente orando com a sua igreja? Seu amor para os cristãos, como é que está? Você realmente ama seu irmão? Ou não, você é indiferente às suas necessidades, cheio de amargura e ressentimentos, autofocado, autocentrado, egoísta, aquela pessoa chata que pensa em si mesmo o tempo inteiro? Como é que você está administrando os dons que Deus confiou a você? Você está negligenciando servir o Senhor e a igreja? Você não usa os seus dons, você é apenas um ouvinte de bons ou sermões mais ou menos, mas agir e viver na vida da igreja é pouco. Talvez por isso é que a igreja ela é comparada por muitos pastores como um ônibus, em que uma pessoa só dirige, às vezes duas, que tem o cobrador junto ali para... E o restante senta no banco, contempla a viagem e reclama do motorista. Não é mais ou menos assim? Quando na verdade a igreja deveria ser um belo barco a remo. Todos sentados, mas todos remando juntos. Se você não usa os seus dons, mas só reclama, você não está glorificando a Deus. Como você está servindo o Senhor? Sua vida sempre deve estar pronta para a realeza. Não deixe que a vinda de Cristo te pegue de surpresa e despreparado. Ore, ame, sirva. Faça isso em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome